Boa tarde. Daqui a pouquinho tem início a 39ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje, durante o grande expediente, há 35 itens. São 3 requerimentos para serem discutidos e votados e 32 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, são 9 itens e 5 projetos já têm os pareceres das comissões e podem, de fato, ser votados aqui em plenário. Um dos destaques é um projeto que garante à gestante a possibilidade de optar pelo parto cesárea a partir da 39ª semana de gestação. O objetivo da proposta é respeitar a autonomia da gestante. Além disso, também pode ser votado um projeto que cria o Programa de Prevenção e Combate às Doenças Renais Crônicas aqui em Guarulhos. Então não deixe de conferir daqui a pouquinho aqui no plenário, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 39ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, assessores que se encontram presentes na galeria. Hoje, presidente, eu estou vendo aqui que até reforçaram a GCM aqui nessa casa. Hoje a segurança da GCM está até reforçada. Por que está reforçado, será, presidente? Pelo fato que aconteceu na nessa semana, na segunda-feira, no qual esse vereador avisou que o Kaique Marcati, junto com o jornalista Pimenta, estavam ameaçando eles. Presidente, incrível que aconteça, tentaram ir bem. Tentaram tirar a vida de 2 cidadãos. Isso já não é política. Isso já estava conversando com um grande advogado, o professor Marcelo, que se encontra aqui, e ele me orientou o seguinte, que isso é um crime de máfia. É crime de máfia. Porque máfia que se organiza, que não aceita qualquer decisão que outro fala e tenta tirar a vida. Mas são covardes. Porque eles pegam por trás. Traíra, covardes. Enfrenta o cara na frente. Presidente, confio na polícia. Quero confiar na polícia. Tenho certeza que a polícia vai chegar nesse patife, nesses canalhas que fizeram isso. Quero me solidarizar ao jornalista Pimenta, ao Kaique Marcati, porque aí, presidente, não foi uma briguinha, presidente. Não foi um tapinha. Não, presidente. Tentaram tirar a vida. Presidente, na roça, eu já vi várias pessoas matarem porco dando uma enxadada na cabeça. Por isso eu contra. Fizeram a mesma coisa com eles. Apesar de eu ser contra matar o porco, mas trataram o Kaique e o Pimenta dessa mesma maneira, dessa mesma forma. Presidente, tem meia dúzia de canalhas que acha que isso é normal, que os moleques não fizeram nada. E eles têm umas redes sociais boas para ficar comentando. E eu desafio eles, que eles falarem desse vereador, o vereador vai começar com ataque. E eu sou um vereador, viu? Não tenho medo de nada. Só tenho medo de uma coisa, da mão de Deus. Fora ela, nada. Só tema Deus. Não tema nada. Porque eu sou o filho de Gilberto Aparecido Galdino.
Meu pai é conhecido como Maguila. Nasci na Vila Rica, numa comunidade, na zona leste de São Paulo. Paulistano. E lá, presidente, nós nunca tivemos medo de milicianos, de máfia, não. Aqui é filho de vó mesmo, vereador. Então, presidente, eu acredito que a polícia vai chegar. Mas eu vou colocar, presidente, nas minhas redes sociais, assim que eu tiver a imagem desses canalhas. Vou oferecer um dinheiro na minha imagem para quem falar onde estão esses canalhas. Porque eu mesmo vou pegar eles lá. Eles gostam de bater? Bate em mim, seus canalha! Bate em mim, covardes! Vocês gostam de brigar? Eu estou pronto para isso. Eu estou pronto para isso. Eu estou esperando isso acontecer. Que pior coisa é opressão. Não aceito opressão. Não aceito o nego ameaçar família de ninguém. Eu quero ver alguém ameaçar minha irmã. Vão ameaçar minha irmã. Vão ameaçar meus irmãos para ver. Vão lá. Vão lá ameaçar minha irmã. Eu dou endereço. Vai lá ameaçar meu irmão. Vai lá, canalhas. Vai lá. Vai lá. Vai lá, ameaça minha irmã. Meu irmão, vai lá, vai. Vai lá no meu sogra, que nem fizeram no sogro do Kaique. Vai lá no meu sogro lá pra ver, vai. Vai lá. Vai lá, que o meu sogro mesmo vai resolver a parada. Não vai nem deixar tempo de eu chegar. Ele mesmo resolve. Vai lá. Vão lá, canalhas. Canalhas. Coisas. Patifes. E eu queria fazer muito mais coisas, mas o nosso regimento não deixa aqui. E ninguém é obrigado a ouvir que eu tenho que falar desses canalhas. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara e demais redes. Boa tarde aos que estão aqui presentes. Boa tarde às vereadoras e os vereadores. Hoje, a Lei Maria da Penha completa 18 anos. Infelizmente, a violência contra a mulher continua crescendo. E a mulher tem direito a viver sem violência. E, em briga de marido e mulher, a Lei Maria da Penha mete a colher. E eu gostaria de deixar bem claro para vocês que existem vários tipos de violência, mas que, como vereadora, eu dei entrada no Ministério da Mulher, solicitando a criação da Casa da Mulher Brasileira em Guarulhos. A Casa da Mulher Brasileira, em um só local, nós temos todo um conjunto de atendimento à mulher, como a Delegacia da Mulher, como a Patrulha Maria da Penha e também um acolhimento à mulher, se necessário for, se ela não pode voltar para o seu lar. Então, é necessário que, assim como São Paulo já tem a Casa da Mulher Brasileira, criada no período da nossa presidente Dilma Rousseff, tenha aqui em Guarulhos. E qualquer violência à mulher, denuncie, Disque 100. E silêncio é conivência. Bom, hoje também eu quero falar sobre vocês, sobre vote não às escolas cívico-militares. Sou contra. A POSP ontem
realizou um ato em defesa de professoras e funcionários que foram agredidas por essa direita que mostra como é violenta. A direita e a extrema-direita não respeita a vida, tanto faz, tanto fez. A lei do extermínio é uma característica da direita. Veja, primeiro agrediram as funcionárias e as professoras na POSP. Eu espero que a forma como os grupos de direita e extrema-direita, seja ele do GUT, seja ele de quem for, PL e outros partidos de extrema-direita, entendam que política é diversidade, é respeito e divergências se discute, mas não na agressão física. Quero também estimular a todos os pais e as mães das nossas crianças para participarem da consulta pública de 1º a 15 de agosto. Porque qual é o papel da escola pública, se não gerar e transmitir conhecimentos? A escola tem que ser o local da diversidade, da pluralidade de ideias, de concepções pedagógicas. É necessário defender uma escola que ensine a pensar e não a obedecer cegamente. Eis um dos princípios que a Lei de Diretrizes de Bases de Educação Nacional tem defendido. Infelizmente, esse governador que está aí, o governador Tarcísio de Freitas, já aprovou, junto com o xerife, essa lei na Assembleia. Mas os professores e professoras e a comunidade escolar têm lutado para que realmente a escola seja um lugar de ensino, de educação e não de ordens para obedecer sem pensar. Com a palavra, vereador Marcelo Seminaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pelas redes sociais, eu não costumo subir a tribuna, mas somente quando o assunto eu acho que é pertinente. E os últimos acontecimentos na nossa cidade, eles me fazem vir até aqui, senhor presidente. Depois que se começou a aventar que a nossa cidade precisa de xerife, né? As pessoas começaram a entender que na cidade de Guarulhos é faroeste, a gente vai resolver com bang-bang as coisas. E aí eu uso aqui uma história, vereadora Edmilson, que não aqui, mas numa cidade muito distante daqui, existiu o Zorro. O Zorro, ele sempre andava com o seu fiel escudeiro, vereador Miguel Martelo, o Tonto, né? O Zorro e o Tonto andavam juntos o tempo todo. Certa vez, aí, já na ficção, o Tonto resolveu se desvencilhar, não andar mais com o Zorro, e começou a flertar com o xerife Garcia, o sargento Garcia, com o sargento Garcia, ou xerife Garcia. E aí, eis que entra na história um forasteiro de Itaquá, no final das contas. Aí você tem o cenário perfeito, você tem o Zorro, o Tonto que estava com o Zorro e agora está com o xerife Garcia, e o forasteiro de Itaquá. E aí, vereador Miguel Martelo, antigamente, na fábula do Zorro, o Zorro marcava com a sua espada, e o pessoal atualmente está marcando na base da marretada, na base da paulada, né? Onde vai parar a política na cidade de Guarulhos, Miguel? Onde vai parar?
As pessoas estão resolvendo as coisas aqui na base da paulada, né? Acham que Guarulhos virou faroeste, que só porque tem xerife, o Zorro, o Tonto, o Sargento Garcia, né? É assim que vai ser a nossa cidade agora? A cidade do xerife, o Zorro, o Tonto e o Sargento Garcia. Não pode ser. Acho que Guarulhos merece mais do que esses personagens. Semana passada, um desses atores que hoje fazem parte aí dessa fábula do xerife, o Zorro, o Tonto e o Sargento Garcia, resolveu ir na POSP para bancar o pistoleiro e chegar intimidando professoras lá e querendo fazer vídeo para lacrar na internet, né? Mais uma confusão. Ou as pessoas envolvidas nesse processo eleitoral desse ano têm juízo, vereador Wellington, ou a coisa vai ficar esquisita, né? Porque aqui, todos nós aqui somos homens, mulheres, pais de família, mães de família, pessoas que têm relação com muitas pessoas, e aquilo que se viu na semana passada, o que ficou curioso, vereador Wellington Bezerra, até comentava com o vereador Geleia, ele subiu aqui na tribuna, denunciou que 2 pessoas estavam sofrendo ameaça. Em tese, quando você faz isso, você imagina que você vai estar ali garantindo com que aquelas pessoas que, em tese, foram ameaçadas estarão em segurança. E, na sequência, 1 hora depois, as 2 pessoas aparecem com a cara quebrada nas redes sociais aí. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, vereador Gelé, quem é culpado nem quem não é culpado, até porque isso compete às autoridades. Agora, não dá para ser como a coisa está caminhando. Não dá, né? Se cada um aqui, dos envolvidos no processo político, for resolver os seus problemas usando da força da violência e não da força dos argumentos, onde é que a gente vai parar? Então, é hora de todos colocar a mão na consciência, baixar um pouco a fervura, porque eu tenho certeza que o cidadão de Guarulhos e a cidadã de Guarulhos que nos assiste neste momento não quer saber de xerife, Zorro, Tonto, nem Sargento Garcia. Vai querer um prefeito para a cidade de Guarulhos que cuide da cidade, né? Não da maneira como isso está. Isso aqui nunca foi terra de ninguém, Edmilson, da maneira como estão querendo se propor. Nunca foi. Aliás, nos tempos remotos, Ari, você que me ouve atentamente, a coisa começou parecida com isso. Começou parecida com isso. E os mais antigos aqui sabem como é que terminou, né? E não terminou bem, presidente, esse ano. Não terminou bem, né? Terminou com muita violência, com coisas piores até do que o que aconteceram. Então, brincadeiras à parte aqui, eu me solidarizo tanto com o jornalista Pimenta, que teve a agressão que ele acabou sofrendo, me solidarizo aqui também com o Kaique Marcati, que também sofreu a agressão, e aqui não faço novamente juízo de valor de quem fez e quem não fez. Eu acho que está na hora de parar, porque esse negócio de olho por olho, dente por dente, no final das contas, terminamos todos banguelos e cegos. Então, está na hora de parar. Eu espero que todo mundo coloque a mão na consciência, porque do jeito que a coisa vai, não vai terminar bem. Eu peço que todos prestem atenção para onde a coisa está caminhando. Do jeito que a coisa vai, não vai terminar bem. Com a palavra, a vereadora Vanessa de Jesus. Pela ordem, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores, ao público que nos assiste. Eu fiquei aqui ouvindo atentamente as palavras do nosso vereador Seminaldo. E hoje um dia muito importante, como disse a vereadora Janete Rocha Pietá, que trata a respeito dos 18 anos da Lei Maria da Penha, da qual é base para as políticas públicas relacionadas à mulher aqui na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, aqui no Brasil, por que não dizer, uma das leis mais completas do mundo é a lei que nós temos aqui. E perceba que, bem no dia em que se fala sobre a Lei Maria da Penha, tantos assuntos voltados à violência são debatidos aqui no plenário de alguma forma. Eu, como primeira procuradora da mulher aqui na Câmara de Guarulhos, lidando constantemente, junto com as demais vereadoras, com casos de violência relacionada à mulher,
nós percebemos uma degradação de ordem humana, social, familiar, e que tem uma urgência muito grande de política pública voltada para que isso melhore as condições para todas as pessoas aqui na cidade de Guarulhos e também no estado de São Paulo e Brasil afora, né? Essa procuradoria que tem trabalhado todos os dias, incessantemente, que muitas vezes vai a uma delegacia e passa horas ali com a vítima, fazendo boletim de ocorrência, prestando socorro, né? Então nós não poderíamos deixar passar em branco. Mas eu fiquei pensando de uma maneira meio filosófica sobre tudo que estava sendo dito aqui, e fiquei pensando sobre a questão da ética para uma vida melhor. Pensar sobre a dor como veículo de consciência, que eu acho que é muito importante. O que nós percebemos é que nós estamos retrocedendo a questões animalescas, né? E isso sempre acontece quando a sabedoria, a inteligência, a intelectualidade, ela se afasta, e a gente começa a retroceder a um tempo em que tudo era resolvido por impulso e seja lá o que for. O grande trabalho da Procuradoria Especial da Mulher, aqui na Câmara de Guarulhos e na cidade de Guarulhos, é justamente através de um trabalho com eficácia, com consciência, com sabedoria, tentar trazer a cada dia para as famílias que moram aqui na cidade o pleno dever de que nós não podemos agredir nem machucar a figura da mulher, e também que isso se espalhe, independente de ser mulher ou de ser homem, né? A violência nunca é o melhor caminho para resolver as coisas. Então, nesse dia tão importante, de maioridade, né, da Lei Maria da Penha, nós estamos aqui reafirmando o nosso compromisso e o nosso trabalho diariamente. Eu sei que é um tema que parece prolixo, repetitivo, mas, na realidade, pastor Wellington, vai parar, talvez, de ter tanta evidência quando os números forem números que nos causem maior conforto, né? Parece que quanto mais atendimento a gente fica mais feliz, mas na verdade o nosso desejo é não ter a necessidade de atender, porque de fato a violência foi dizimada, né? Ela foi extinta ainda na sua raiz. Então esse é o nosso maior desejo, o nosso maior desafio aqui na cidade de Guarulhos. Obrigada, presidente, que Deus abençoe a todos, ótimos trabalhos. Com a palavra, o vereador Leandro Dourado. Boa tarde a todos e a todas, a todo o público presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Não poderia deixar de me posicionar, né, na data de hoje, referente aos fatos que ocorreram na segunda-feira, das agressões sofridas lá aí pelo Kaique Marcati, pelo Pimenta, né? Tenho a minha total solidariedade aos dois pelo que aconteceu. Porém, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e com calma e com cautela antes da gente poder acusar, né? Então, dá para ver que as pessoas elas estão acusando de uma forma, muito pesada, né? Sem que tenha provas nenhuma. Enfim, cai algumas acusações em cima do Anderson Araújo. Apesar do Anderson, a gente divergir dentro do campo político, ele está dentro de uma outra candidatura que não é a candidatura que eu apoio,
né? Mas sempre tive uma boa amizade, um bom relacionamento, sempre foi uma pessoa muito justa, sensata, enfim, né? Então a gente não pode afirmar nada em relação ao Anderson, ao Santiago também, né, que está no PL, em outro partido, que também está num campo diferente, político do meu também, né? Sempre tive um bom relacionamento, sempre tratou muito bem e nunca vi nenhuma questão de agressividade. Então a gente tem que ir com um pouco de calma, né? Se foram eles, né, tem que pagar, naturalmente, né? Mas e se não for? E se não for? Ou seja, de repente a gente pode ter pessoas que queriam ver o circo pegar fogo, né? Costumam dizer a alegria do palhaço é ver o circo pegando fogo, que depois que viu a questão do bate-boca que teve, o vereador Geleia fazendo uma denúncia muito séria aqui na tribuna, né? Ou seja, de repente acende um alerta de outras pessoas, falando assim, olha, vamos lá, vamos pegar os caras e colocar que a culpa vai cair em cima de A, B, C ou D, enfim. Então, o que eu quero dizer aqui, concluindo, eu repudio veementemente qualquer tipo de agressão, né? Sou oposição hoje ao atual governo da cidade, oposição ao governo Guti, mas a minha oposição ela é dentro das 4 linhas do campo político e não se estende, não vai para fora disso, né? E essas coisas eu acho que elas não podem acontecer na nossa cidade. Enfim, mal começou as eleições, a gente está vendo algumas questões aí que realmente é preocupante, né? Então, se não conterem os ânimos, né, dos grupos políticos, das divergências políticas, divergências ideológicas, né, e tiver essa intolerância, começar a resolver tudo na base da porrada, da pancada, o negócio pode acabar feio, pode acabar terminando em morte, pode ter tragédia, a coisa ela pode ficar realmente descontrolada. Mas, presidente Tiziano, pelo fato que aconteceu aqui na segunda-feira, né, poderia ter acontecido alguma coisa, por exemplo, até dentro da Câmara Municipal. Eu sei que tem um projeto, não sei se é do vereador do Rafael Acosta, de quem que colocando, instalando detectores de metais na entrada da Câmara Municipal. Então, acho que a gente tem que ter um pente fino um pouco maior, melhor, porque se alguém quiser entrar armado aqui na Câmara Municipal e dar tiro em gente aqui, vai fazer sem menor problema e sem menor dificuldade. Então, eu acho que é preservar a vida, claro, dos parlamentares, da assessoria e do público, acima de tudo, que frequenta a Câmara Municipal. Então, a gente tem que pensar seriamente, né, em garantir a segurança e passar esse pente fino de quem estiver adentrando a Câmara Municipal de Guarulhos. Porque depois que a tragédia acontecer, aí não adianta falar, olha, eu avisei, ou querer tomar alguma iniciativa, alguma atitude. Então, eu acho que a melhor coisa, nesse momento, é a gente pensar, se antecipar e preservar a vida e a integridade física de todos. Minha solidariedade, mais uma vez, ao Kaique, ao Pimenta, e espero que os culpados sejam encontrados e punidos no rigor da lei. Boa tarde. Com a palavra, a vereadora Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas, vereadores, público aqui presente. Só gostaria de deixar registrado aqui que na semana passada nós tivemos também um incidente no nosso sindicato, que é o Sindicato dos Professores, a POESP, da qual eu também faço parte, e tivemos 2 pessoas que adentraram na sede do sindicato, aguardaram a saída de 2 professores, diretores do sindicato, quando lá só tínhamos
mulheres, eles adentraram lá e passaram a agredir essas professoras e a funcionária do sindicato, que é a Magali. Eles me ligaram e eu fui para lá imediatamente, chamamos a viatura policial. Essas duas pessoas foram conduzidas na viatura policial até o 1º distrito, onde nós fomos para lá para acompanhar e fazer com que fosse exercida ali o poder legal necessário naquele momento. O patrimônio do sindicato foi quebrado, se quebrou portões, se espalhou materiais, se agrediu, se chamou as professoras que estavam lá de vagabundas, que deveriam ser demitidas. Essas palavras foram proferidas o tempo inteiro lá. E nós pedimos à força policial que conduzisse até o 1º DP. Esse fato de violência que aconteceu na semana passada, primeiro que é inadmissível. Ontem nós fizemos um ato no sindicato, com a presença de diversas lideranças, para que a gente repudiasse. E esse cidadão falava o tempo inteiro que ele tinha um contato direto com o governador Tarcísio, e o governador Tarcísio é o responsável pelas escolas cívico-militares, proposta a qual nós e o sindicato temos feito uma batalha contrária a esse absurdo, que é transformar as nossas escolas num espaço de mediação através da força policial. Força policial tem que estar em outro lugar, não dentro da sala de aula e não na escola. E é esse debate que nós fazíamos, e essa pessoa o tempo inteiro disse que o governador Tarcísio era responsável por essas escolas e ele estava ali para defender o governador. Então, todos aqueles que estiveram no sindicato ontem têm que lembrar que a nossa luta é contra esse tipo de atitude, mas também contra essa atitude do governador do Estado de impor essa proposta para toda a nossa categoria e para boa parcela da rede pública de ensino estadual. Então, queria deixar registrado que nós devemos também dar os nomes daqueles agentes políticos que são responsáveis por isso. Eu sei que, muitas vezes, esses agentes políticos vão estar em palanques aqui de candidaturas a prefeito. Aliás, o Tarcísio, governador, é citado como no palanque de 2 candidaturas na cidade. E eu gostaria de deixar registrado aqui o nosso repúdio a esse tipo de atividade. Mas gostaria também de dizer o nome. Nós temos essa pessoa que agrediu e proferiu essas agressões, vai buscar ocupar uma cadeira nessa Câmara Municipal. É candidato a vereador pelo PL. Chama-se Kleber Ribeiro. Esse e um ajudante dele esteve lá fazendo todos esses atos de violência contra aquelas professoras, chamando-as de vagabundas. É esse tipo de gente que é candidato pelo PL que quer ocupar uma cadeira aqui na Câmara Municipal. Então a gente não só repudia, mas diz que, vamos dizer aqui, bem claro, que nós vamos tomar todas as providências dos processos contra a agressão às pessoas que lá estavam, bem como o dano ao patrimônio causado pela ação dessas 2 pessoas. Diga-se de passagem, para sair do distrito policial, porque acumulou professores lá, para poder garantir a segurança das professoras que foram fazer o boletim de ocorrência, a funcionária Magali foi hospitalizada, princípio de infarto, pressão 24/12, por conta desse tipo de atitude de um candidato a vereador do PL, Kleber Ribeiro, que foi à sede do sindicato, porque ele acha que vai ganhar a campanha fazendo esse tipo de ação. Então, eu peço aqui que as demais lideranças políticas também se manifestem, porque é inadmissível que essa figura vá lá agredir mulheres, agredir professoras, uma delas com mais de 35 anos de serviço, e chamá-las de vagabunda, gratuitamente. Eles entraram dentro do sindicato, o sindicato tem uma porta de segurança, um portão, como lá eles pareciam que tinham alguma informação, tocaram a campainha, entraram no sindicato e passaram a barbarizar aquelas professoras que estavam ali. Então, ou seja, nós temos o processo, eu como advogado estou acompanhando e vou fazer toda a parte jurídica das 3 companheiras professoras, assim como o doutor Marcelo vai fazer a parte do sindicato em relação ao dano patrimonial. Lamentável esse tipo de coisa estar acontecendo na nossa cidade. Óbvio, já foi falado das outras violências que aconteceram aqui, mas nós devemos nos posicionar, porque esse não é a melhor forma. E mais, esse tipo de atitude feita por essas pessoas lá no sindicato são atos, ao meu ver, fascistas e que merecem todo o nosso repúdio. Obrigado.
tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra o senhor Moacir Ribeiro, por 10 minutos, para falar sobre a educação dos professores. Educação, professores e o Centro de Guarulhos. Moacir, esse aí, ele era... Ah, tá. Boa tarde ao presidente, aos vereadores e a todos os presentes e os que estão assistindo. Eu sou o Moacir, professor, sou concursado na Prefeitura de Guarulhos, sou PEB 1, pedagogo, estou há pouco tempo na Prefeitura, há 2 anos, estou cumprindo ainda estágio probatório, são 3 anos. Ontem, dia 6 de agosto, comemorou-se o Dia Nacional do Profissional da Educação. Quase ninguém lembra disso, né? Então, é como a educação também, quase não se lembra da educação. Então, ontem foi o Dia Nacional do Profissional de Educação no Brasil. E aí, aqui em Guarulhos, nós não temos nenhum vereador representando os professores junto à Câmara, junto à Prefeitura. Pode ter até Prefeitura, o Edmilson é Estado. Prefeitura é PEB 1, pedagogo, até o 5º ano. Tá, ele é de São Paulo. Mas procurem nas redes sociais de quem diz que representa a educação e veja a defesa lá dos professores. Defende a POSP e outras coisas, mas professor da Prefeitura não tem defesa. Vejam nas creches conveniadas em Guarulhos, que são conveniadas lá, e o pessoal ganha 1/3 do que eu ganho, para cumprir a mesma função. 1/3 do que eu ganho como concursado, o da creche conveniada. Veja os professores que são contratados na Prefeitura, não tem direito a 13º, não tem direito às férias, não tem direito a nada, só ganha a aula dada. Eu estou afastado da Prefeitura agora por conta da política, mas assim, a pessoa que está me substituindo, ela não vai receber nada além das horas que ela der de aula. Não tem direito a nada. Teve férias agora, eu cumpri as minhas férias com dinheiro no bolso. As professoras contratadas não receberam nada, então não tiveram férias. Porque para ter férias você tem que ter o dinheiro para poder usufruir. As professoras só ganham, como eu disse, com a aula dada. Olha um dado interessante. O secretário municipal de educação aqui de Guarulhos é advogado, não é da educação. O secretário estadual de educação é empresário, não é da educação. O ministro do governo federal da educação é um ex-governador, também não é da educação. Vejam a atenção que é dada para a educação. Pessoas que não sentiram as dores dos professores. Vejam o número de afastamentos de professores por doenças mentais. É algo horroroso. Quase que tem mais professores se afastando do que policial para tratamento mental. Porque há uma precariedade no ambiente de trabalho. Eu estava como pré-candidato a vereador, não estou mais. O meu partido não me deu a legenda. Provavelmente achando que professor não dá voto, e eu, 40 anos no centro de Guarulhos, que o centro de Guarulhos também não dá voto. Então,
eu fui alijado do processo, não sou mais candidato. Para encerrar, agora o que eu estou fazendo? Eu estou atrás de um candidato a vereador que assuma essas pautas, né, se comprometa com essas pautas, porque não tem nenhum. Eu sei que tem 3 candidatos a vereadores aí nos partidos, que são da prefeitura. Mas olha nas redes sociais deles, você não vai ver nenhuma defesa dos professores nas redes deles. Defende merenda, defende creche, mas creche não é professor. Então você não tem quem defenda a categoria professor. Um pouco da culpa são dos próprios professores, porque se dizem alheios à política, então acabam sendo governados, né? E outra culpa é do processo, as pessoas simplesmente não acreditam. Eu talvez tenha sido o primeiro a defender, é só olhar nas minhas redes sociais que eu defendo categoricamente os professores. Porque quem fala que defende a educação não está defendendo os professores. E olha que loucura. Para você melhorar os indicadores educacionais em Guarulhos, que está ruim, é só olhar o desempenho das nossas crianças no Saresp. Guarulhos conseguiu cair em relação à nota do próprio Guarulhos do ano passado. Guarulhos caiu. O que é cair no Saresp? Significa as crianças aprenderem menos. Se não aprender, o que adianta ter creche? O que adianta ter merenda? O que adianta ter uniforme? O que adianta ter tênis, bolsa, se não aprender? Sendo que o principal é o aprendizado. Bom, eu espero que candidatos que vêm agora, que se candidatem, deem uma atenção realmente, a partir de agora, aos profissionais da educação. Partindo do princípio que, se você conseguir melhorar a qualidade de vida e as condições de trabalho dos profissionais de educação, você melhora automaticamente a qualidade da educação. Não adianta melhorar a estrutura sem melhorar as condições do pessoal. É preciso dar uma revisada no plano de carreira dos professores. Muito professor, muito vice-diretor, muito diretor, muito coordenador que não são concursados. Então, são pessoas que não têm a cobertura da prefeitura. Muita gente designada. Até parece que é um movimento proposital, porque o designado ele não tem força nenhuma para a mudança. E também não ganha como deveria ganhar. Então, revisão no plano de carreira do professor é importante. E tomara, então, que essas minhas palavras sirvam para abrir os ouvidos do pessoal e a atenção dos candidatos, dos futuros vereadores, para dar atenção para a educação. E dar atenção para a educação é dar atenção aos professores, primeiramente. Obrigado. Você? Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passemos ao grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento da Joeli Aparecida Mateus, que foi uma pessoa muito importante no processo de educação da cidade, uma amiga que enterrou hoje, e quero prestar uma homenagem a seus familiares e dizer que Joeli, na sua alegria de ter uma cultura bem brasileira,
de ter um processo de educação libertadora. Descanse em paz e que a gente preste uma homenagem nesse momento, nesse 1 minuto de silêncio, aos seus familiares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Sandra Gileno. Eu gostaria também de pedir 1 minuto de silêncio. O pastor, hoje foi o enterro do nosso querido pastor José Luiz. Que Deus conforte o coração da nossa querida pastora Luana, de seus familiares e amigos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. Senhor presidente, é para pedir também a extensão dessa homenagem a um grande amigo nosso que partiu dentre nós, que é o nosso companheiro, amigo, ex-policial, também vivia aí nos movimentos de samba, vivia nos campos de futebol, o nosso amigo Rocha, que partiu nesta semana aqui. Foi na segunda-feira, quer me parecer, que foi feito o seu féretro, e também que o senhor preste essa homenagem, em nome desta casa, à família enlutada. Defiro o pedido de vossas excelências. 1 minuto de silêncio. Meu sentimento a todos. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lauri Rocha. Senhor presidente, aproveitando até esse momento de tristeza, o vereador Romildo Santos, líder do governo, pediu que, infelizmente, informássemos que o sogro dele está muito mal, desenganado no hospital, está na UTI, já praticamente desenganado, é o senhor Joaquim Cardoso, 77 anos. Então, o Romildo pediu que eu passasse isso a vocês e também dizendo que não poderia vir à sessão por esse motivo. Obrigado. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Senhor presidente, tem uma decisão judicial sobre a mesa. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse determinado a leitura dos pontos destacados, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência ao senhor secretário a decisão com os pontos destacados. Que faça a leitura, por favor. Acordam. Vistos os relatos e discutidos esses autos de apelação, remessa necessária número 101.19.79.46.223.8 de 26 de 0224. Da comarca de Guarulhos, em que recorrente juiz, ofícios são apelantes. Câmara Municipal de Guarulhos e Ticiano Neves Tavares, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos.
e são apelados União Brasil e Laércio Sandes de Oliveira. Acórdão. Em sétima Câmara de Direito Público, Tribunal de Justiça de São Paulo proferir a seguinte decisão. Após sustentação oral do Dr. Rafael Lage e do Procurador de Justiça, Dr. Edgar Moreira da Silva, negaram provimento aos recursos quinto da União, conformidade com o voto do relator que integra este acórdão. São Paulo, 5 de agosto de 2024. Eduardo Gouveia, relator. Apelação civil e remessa necessária. Mandado de segurança. Alegação de desrespeito à proporcionalidade da representação partidária na formação das comissões permanentes da Câmara Municipal de Guarulhos em relação ao biênio 2023-2024. Sentença. Concessiva de ordem. Controle do Poder Judiciário sobre matéria interna, que se restringe à verificação da legalidade do ato e à sua conformidade com a Constituição Federal. Inteligência do tema 1120 do STF. Controvérsia dos autos que se refere à alegação de inobservância de norma regimental, artigo 77. O regimento interno da Câmara Municipal de Guarulhos, a qual, se verificada, implicará, consequentemente, o desrespeito da Constituição Federal do artigo 58, inciso 1º, tornando possível o exame do Poder Judiciário, comprovada a violação da norma regimental mencionada, a qual previa os membros das comissões seriam escolhidos mediante acordo de líderes, e que, na ausência de acordo, seriam eleitos pelo plenário, e que não foi observado sentença mantida. Apelações e remessa necessária desprovidas. União Brasil e Laércio Sandes de Oliveira impetraram um mandato de segurança contra ato praticado pelo presidente da Câmara Municipal de Guarulhos por meio do qual pretendiam a declaração de nulidade da eleição constante da ata de trabalho do dia 1º de fevereiro de 2023, bem como dos atos decorrentes em razão da inexistência de consenso para a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Guarulhos, Finanças e Orçamento, Higiene, Saúde Pública, Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, Administração, Funcionalismo Público, Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transportes, Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social, Igualdade Racial, Desenvolvimento Urbano e Econômico, Meio Ambiente, Segurança Pública, Defesa dos Direitos da Mulher, Defesa dos Direitos do Consumidor, da Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, o respeito da proporcionalidade, da representação partidária, a declaração de nulidade da eleição e dos atos decorrentes da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Segundo os impetrantes, o regimento interno da Câmara Municipal de Guarulhos prevê que, na ausência de acordo entre os líderes a respeito da formação das comissões permanentes, deve ser realizada a votação pelo plenário com observância da proporcionalidade, da representação partidária, o que não foi respeitado pela autoridade impetrada, por meio da sentença folhas 477/486. O processo foi extinto sem resolução do mérito em relação ao pedido de declaração da nulidade da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, tendo em vista que, em sessão realizada no dia 27 de março de 2023, houve alteração da composição da comissão aludida. Quanto aos demais pleitos, e segurança foi concedida. A Câmara Municipal de Guarulhos e Ticiano Neves Tavares, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, então interpuseram os presentes recursos de apelação. A princípio, como é sábio, o controle do Poder Judiciário sobre matéria interna é possível desde que a controvérsia se registre a verificação da legalidade do ato e sua conformidade com a Constituição Federal. No presente caso, os apelados impetraram o mandado de segurança, sob o argumento de que a autoridade impetrada não haveria respeitado a previsão contida no artigo 77, inciso 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos. A observância da proporcionalidade da representação partidária encontra-se amparo no texto constitucional, que em seu artigo 58, inciso 1º, dispõe:
Artigo 58. O Congresso Nacional, em suas casas, terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resulta sua criação. Inciso 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurado tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Logo em que se pesem os argumentos dos apelantes, a controvérsia dos autos se refere à alegação de inobservância de norma regimental, a qual, se verificada, implicará, consequentemente, o desrespeito da Constituição Federal, tornando possível o exame do Poder Judiciário. Superado esse aspecto da leitura dos autos, constata-se que os apelados conseguiram comprovar, por meio de juntado da ata de trabalhos da sessão ordinária de 1º de fevereiro de 2023, folha 54/102, que a autoridade impetrada não observou a regra do artigo 77, inciso 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos, a não convocar a votação pelo plenário para a formação das comissões permanentes, o que era obrigatório. Fez que não houve acordo dos líderes quanto à ocupação dos cargos nas comissões. Ao proceder dessa maneira, a autoridade impetrada violou a proporcionalidade da representação partidária. Salienta-se que, para que houvesse acordo, o apelado Laércio Santos de Oliveira, único representante do União Brasil e, portanto, seu líder, deveria ter participado das negociações, assim como os outros parlamentares que foram preteridos pela autoridade impetrada. E nem se argumente que a escolha se deu pelo consenso da maioria, uma vez que a norma regimental estabelece a ocorrência de acordo de líderes, sem qualquer menção a critério majoritário. Na ausência do acordo, como já mencionado, cabia ao plenário eleger os componentes das comissões consoante o mesmo rito utilizado para a eleição da mesa, respeitada a representação partidária. Portanto, havendo violação do direito líquido e certo dos apelados, entende-se que a juíza sentenciante agiu com acerto a conceder a segurança. Dessa forma, é medida de rigor e manutenção da sentença tal como proferida. Ante o exposto, nega-se provimento às apelações e a remessa necessário. Eduardo Gouveia, relator. Para concluir, senhor presidente. Acabou o seu tempo. Para concluir, vereador. Senhor presidente e caros colegas, boa tarde a todos mais uma vez. Senhor presidente, o resultado dessa decisão judicial foi provocada por minha pessoa e não por interesse subjetivo, direto da questão, mas para provar para esta casa, provar para os pares, provar para todos aqui, que todos que estão aqui merecem e devem ser respeitados. Este legislativo, ele precisa ter corpo e precisa saber que todos aqui têm o mesmo peso, em qualquer fase, em qualquer momento. E qualquer decisão a ser enfrentado, principalmente quando se fala que o colegiado se reuniu e não se reuniu, como lá atrás o vereador Geraldo Celestino falava que se reuniu e não se reuniu, quando o vereador Gilvan disse que houve um acordo de líderes e que este representante do União Brasil nunca foi chamado, pois o judiciário foi claro a se apegar exatamente a esta decisão, de que este legislativo agiu com má fé na composição das comissões permanentes desta casa. Então, isso fica provado que não é intervenção interna corpus por parte do judiciário, mas sim fazendo interpretar a regra como manda a Constituição Federal. Então, fica demonstrado e evidente que a composição das comissões permanentes, exceto a Comissão de Constituição e Justiça e a de Comissão de Ética e Decoro, que depois foi readequado no curso da ação judicial, essas estão legitimadas. As demais estão nulas pelo judiciário. Então, isso fica mostrado, repito mais uma vez, para esta casa, pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador.
Isso fica demonstrado para todos que nós precisamos nos respeitar, inclusive na composição e distribuição das comissões permanentes. Assim como ocorre na Assembleia Legislativa, assim como ocorre principalmente na Câmara Federal, no Senado Federal, porque a decisão judicial foi baseada na nossa Constituição Federal e que esta Casa ousou, insistiu em não respeitar. Tanto os pares que estavam, entre aspas, trabalhando para compor aquelas comissões permanentes em fevereiro do ano passado, como também a presidência dessa Casa. E eu não poderia aceitar e ficar quieto, e aceitar pacificamente, passivamente, uma decisão injusta, uma decisão ilegal. Então, isso não é pelo meu interesse por si só, é pelo interesse da cidade, que o legislativo num todo precisa se respeitar. Todos aqui hão de serem ouvidos e participar das decisões. Quem preside os trabalhos desta Casa não é o dono do legislativo, e muito menos quem está fazendo o papel de líder ou vice-líder do governo. Então, isso foi para mostrar, inclusive, para a mesa diretora desta Casa, que a interpretação da regra tem que ser de forma justa, de forma igualitária, como manda a Carta de 1988, que é a nossa Constituição Federal. Tanto o juízo da comarca de Guarulhos confirmou o mandado de segurança impetrado pela União Brasil e este vereador que vos fala, como também o Tribunal de Justiça, com o parecer do Procurador-Geral, foi pela manutenção da decisão do juízo de origem. E essa decisão tem aplicação imediata, conforme artigo 995 do Código de Processo Civil. Não pode esta Casa se furtar do seu cumprimento, até porque, inclusive, neste plenário ela está sendo dada a devida publicidade. Então, este vereador clama da presidência dessa Casa que tome as providências a respeito para fazer cumprir a decisão judicial. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu solicito a Vossa Excelência, vou fazer um requerimento verbal, que os itens do 4º ao 35 seja feita a votação simbólica. Obrigado, senhor presidente. Em momento oportuno, vereador, colocaremos em votação. Vamos tocar os requerimentos. Suspendo o trabalho por 1 minuto. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente, eu gostaria de falar pelo 151. Pelo artigo 151, vereadora Janete Rocha Pietá. Senhor presidente. Só um minuto, vereador. Eu peço aos parlamentares que queiram falar pelo artigo 151, usar o sistema para fazer inscrição, para que a gente possa verificar aqui e chamar a tribuna. Por favor, vereadora. Já registrei, vereador. Obrigado. Senhor presidente, nós estamos vivendo em Guarulhos um momento de grande violência e essa Casa não pode se silenciar em nenhum tipo de violência. Eu estive ontem no ato na POESP, onde professoras e servidores foram agredidos. Guarulhos precisa, e esse legislativo precisa tomar posição frente às mais diversas agressões que essa cidade e os seus moradores têm sofrido. E, nesse sentido, senhor presidente, eu queria falar que, no dia 4/8, a mulher trans, Ágata, foi agredida de uma forma violenta por 8 motos e 16 homens, sem motivo. Isso se chama transfobia, assim como existe a homofobia, né? E o Supremo Tribunal Federal, em 2019, já deixou bem claro que essa transfobia é crime inafiançável, como também é crime o racismo. Por isso, senhor presidente, eu quero também registrar nessa Casa e que seja apurado o boletim de ocorrência
que eu tenho o número 073-929-313 de 2024, feito pelos ativistas da causa, o Evandro Castro e o Léo Áquila, em relação a essa agressão inominável. Esta casa não pode silenciar. E, por isso, encerrando o meu tempo, senhor presidente, eu quero deixar bem claro que é necessário que haja nessa cidade um acordo de paz, porque a agressão à criança, à mulher, às mulheres trans, a qualquer pessoa que divirja dos grupos que estão se constituindo, de uma certa forma, como grupo organizados para violentar aqueles que discordam ou que são diferentes deles. Minha solidariedade à Ágata, como também a todas as... Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Geraldo Celestino. Solicito, se possível, de Vossa Excelência, suspender os trabalhos por 5 minutos para uma reunião com as lideranças dos senhores vereadores. Defiro o pedido de Vossa Excelência, vereador. Suspendo por 5 minutos. Reaberto os trabalhos, nomeio o vereador Geraldo Celestino Adoc para secretariar os trabalhos. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Leitura e discussão do requerimento 189/2024. Requer cópia inteiro teor do processo administrativo 17236/2021. Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Questão de ordem, vereadora Janete. Espera aí. Liga o microfone aí, vereador. Eu gostaria que, no momento oportuno, o senhor fizesse visualmente ou pelo painel a contagem de quórum nessa sessão. Em momento oportuno, vereadora. O requerimento não precisa, mas projeto de lei, sim. Tem visualmente a quórum, vereadora, neste momento na sessão. Item segundo ao senhor secretário para leitura. Leitura, discussão e votação, requerimento 190/2024, informações sobre a falta de medicamentos da rede municipal de saúde. Marcelo Seminaldo. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro. Leitura e discussão do requerimento de informação 191/2024, informações sobre o terreno localizado na rua Jacob 223, Lucas Sanches. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item... Tem um requerimento aqui, só um minuto. Face ao pedido do vereador Geraldo Celestino, para que os projetos em leitura e deliberação constantes, como itens número 4 ao 35, da presente pauta ocorram por votação simbólica, submeto à votação. Questão de ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. Senhor presidente, como eu ainda não consegui aclarar alguns projetos que vocês pretendem colocar para a votação simbólica, eu fico em dúvida, porque eu cito um dos projetos, que é o projeto 138/24, que é o item 27º da ordem do dia. Eu não consegui aclarar esse daí, como outras desafetações diárias, entendeu? Então, por esse motivo, eu não quero votar essa deliberação, devido a essa dúvida que eu ainda tenho nos projetos de desafetações diárias. Tá? Então, eu voto contrário devido a isso. Vereador, tem outros vereadores que já questionaram sobre o mesmo item. Como trata-se de deliberação,
Então, a gente vai estar aí de maneira simbólica, se possível, deliberando para ajudar o bom andamento dos trabalhos, mas na hora da discussão, na hora da votação de forma nominal, Vossa Excelência poderá questionar, indagar, e aí sim as comissões também já vai vir com possíveis pareceres para o bom andamento ou não da votação do referido projeto. Mas como cabe essa prerrogativa regimental, eu prefiro, no mínimo, me abster de fazer essa deliberação simbólica. Está registrado, vereador, Obrigado. Porém, peço que Vossa Excelência registre o voto na hora da deliberação de forma simbólica. Sim, vereadora. Vereadora Janete está indagando aqui fora do microfone, porém, em momento oportuno, vereadora, durante a deliberação, Vossa Excelência poderá registrar o voto de maneira nominal. Votação do requerimento. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Lembrando que hoje será só deliberação. Tem 21 votos, 21 presentes. Por que o pessoal não está querendo votar? Encerrada a votação, aprovado. A partir desse momento, as deliberações dos itens 4 a 35 ocorrerão pelo processo simbólico. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador professor Rômulo Ornelas. Senhor presidente, é para justificar a ausência do vereador Jorginho Mota, por motivo de partidário. Partidário, vereador? Registrado. O companheiro Jorginho Mota. Quem diria? Companheiro Jorginho Mota. Registrado, vereador. Também justificar a ausência do nosso secretário vereador Wesley Casaforte por questões partidárias. Agora eu vou ficar até meia-noite aqui. Você não está querendo votar nada? Item. Vereadora, questão de ordem, vereadora. Vossa Excelência pode usar o microfone, vereador, porque acaba. Peço que todos colaborem para o bom andamento da sessão. Questão de ordem, vereador Lauri Rocha. Para justificar a ausência do vereador Romildo Santos por questões partidárias. Registrado, vereador Romildo Santos, questões partidárias. Um partido faz reunião nessa época normal, né, vereador? Como faz? Item 4. Eu não fui convocado para essa reunião aí, não. Item 4. Deliberação do projeto de decreto legislativo 09/2024, concessão de título honorífico ao cidadão guarulhense ilustríssimo Odilão Araújo de Oliveira Neto. Autor, Gilvan Passos. Já li. É o processo contra o presidente? Já li, em deliberação.
Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões, item 5º. Presidente, pela ordem. Leitura do... Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Eu gostaria que a presidência me explicasse se, a partir desse acórdão do Tribunal de Justiça, haverá comissões ou não? Porque, pelo acórdão, somente 2 comissões vão funcionar, que é a de ética e a CCJ. O que adianta nós ficarmos discutindo todos esses processos se as comissões, pelo Tribunal de Justiça, não têm mais validade? Eu queria que o senhor explicasse, porque senão nós estamos aqui fazendo brincadeira. Pela ordem, o senhor me pode responder? Sim, vereadora. De acordo com o andamento da casa, a CCJ vai dar andamento aí nos pareceres momentaneamente, mas os nossos procuradores estão estudando aí a decisão judicial para entrar em recurso e talvez aí, se possível, suspender essa decisão, caso caiba aí no judiciário, tá, vereadora? Para concluir, para concluir, questão, vereadora. Então, senhor presidente, eu acho que essa casa é uma casa que tem seriedade. Ou nós como legislativo, temos que acatar as leis que nós fazemos. Ora, se o judiciário tomou uma posição, a meu ver, a partir dessa decisão, é ato nulo. 5 de agosto. Vereadora, não tem nenhum vereador, brincando aqui, vereador. Eu estou falando, o senhor não pode me interromper. Vereador, estou respondendo a sua indagação. Então conclua, vereadora. Deixar eu concluir, para depois o senhor pode falar vereadora, 2 horas. Eu quero. Volta meu tempo, senhor presidente. O senhor tomou meu tempo. Conclua, vereadora. O senhor tomou meu tempo. Eu quero de volta. Por favor, o senhor... Eu disse para o senhor que eu queria a resposta e eu pedi pela ordem. O senhor não pode me interromper. O senhor está descontando, vai ter confusão, como sempre, porque o senhor não está cumprindo o regimento. Mais uma vez, eu quero que o senhor volte ao meu tempo, que era 1 minuto e pouco. Não adianta, senhor presidente. É sempre a mesma coisa. Para os homens é de uma forma, para mim não. O senhor não pode me responder enquanto que eu estou falando. Então, é um desrespeito. Eu quero... O senhor, aliás, senhor presidente, o senhor não me respeita. E, se o senhor não me respeita, eu quero dizer que o senhor não respeita o regimento da casa. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Porque nenhum vereador que veio aqui concluir a sua questão de ordem, o senhor interrompeu. E por que... Vereadora, vou garantir o tempo de Vossa Excelência. Quanto tempo falta para Vossa Excelência? Não, é que agora acabou o tempo de Vossa Excelência. Qual que é o tempo que Vossa Excelência precisa? Mais 1 minuto para a vereadora Janete concluir. Não, ela mudou o assunto. Tá ligado, vereadora? Pode ligar o microfone aí, vereadora. Agora o senhor voltou o meu tempo, agora eu vou dizer. Olha... A questão de leis, nós somos legisladores. Isso é uma vergonha. Independente de todos os procuradores irem buscar a defesa de derrubar esta posição do Tribunal de Justiça, eu acho que essa casa... ou é uma casa legislativa e se impõe ao respeito de legislativo, que eu sou legisladora e eu respeito a lei, como é que uma casa legisladora não vai respeitar outro poder, que é o poder judiciário? Eis uma questão que eu coloco. Portanto, não adianta nós aprovarmos qualquer coisa aqui antes de dirimir e de esclarecer definitivamente. Vereadora, respondendo à indagação de Vossa Excelência, Vossa Excelência não poderá parar a CCJ, por isso vamos deliberar os processos para encaminhar para as comissões. Como, de acordo com a decisão, a Comissão de Justiça e Redação permanece, nós vamos continuar trabalhando. Questão de ordem, vereador Sérgio Magno. Não está funcionando agora.
Justificar a ausência do vereador Danilo Gomes, por motivos partidários. Registrado. Item 5º ao senhor secretário para leitura. Item 5º. Leitura e discussão do projeto de lei 123/2024. Institui o protocolo municipal antirracista na cidade de Guarulhos. Edmilson Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 6º, ao senhor secretário para a leitura. Dispõe sobre projeto de lei 124/2024, dispõe sobre a proibição de utilização de bebê conforto para alimentação de bebês em crianças acima de 8 meses em escolas infantis, Prefeitura Municipal. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Nomeio o vereador Edmilson Souza Doc para secretariar os trabalhos. Provisoriamente. Sim, vereador. Item 7º ao ser secretário para a leitura. Item 7º, leitura e deliberação, projeto de lei 125/2024. Institui diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino no município de Guarulhos. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 8º. Leitura e deliberação do projeto de lei 126/2024. Institui o Programa Municipal de Capacitação dos Servidores e demais profissionais que atuam no Centro de Atendimento Psicossocial, CAPS, sobre a prescrição e uso medicinal de produtos de cannabis, bem como a sua distribuição gratuita em unidade de saúde pública municipal ou conveniada ao Sistema Único de Saúde SUS no âmbito do município de Guarulhos. Autoria, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 9º. Leitura e deliberação do projeto de lei 127/2024, denominação oficial de área sem nomenclatura, localizada no bairro Jardim Maria Dirce, Guarulhos, São Paulo, de Praça Consuelo Leite Pasquale. Autoria, vereador Wellington Bezerra. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 10º. Leitura e deliberação do projeto de lei 128/2024. Institui a campanha Check-up para a prevenção de doenças no âmbito do município de Guarulhos. Autoria, vereador Sérgio Magno. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei 129/2024, dispõe sobre a regulamentação do transporte de passageiros por aplicativo em motocicletas no município de Guarulhos. Autoria, vereador Marcelo Seminaldo. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela, presidente. Para justificar, vereador? Para justificar. Para justificar, vereador Marcelo Seminaldo. Bom, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu agradeço a todos pela deliberação desse projeto, porque ele visa regulamentar uma situação na cidade de Guarulhos, vereador Martelo, que tem sido um verdadeiro absurdo. Há um decreto municipal que aplica uma multa por transporte irregular de passageiros de Guarulhos, que ele é superior ao que é previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Código de Trânsito Brasileiro diz que a multa por esse tipo de infração é R$ 294, R$ 293. E o decreto que foi feito pelo município de Guarulhos, vereador Wellington, diz que é R$ 10.700 a multa por transporte irregular de passageiros. E o que está acontecendo? Vocês devem saber que já existe hoje na cidade, está em funcionamento, aquele transporte de Uber Moto. A molecada
está fazendo o seu troco ali, está trabalhando, defendendo o seu sustento através do transporte passageiro, porque já há esse transporte de Uber Moto. Porém, não há a regulamentação na cidade de Guarulhos. O que está acontecendo? A Polícia Militar, a GCM, enfim, as forças de segurança estão parando essa molecada, estão fazendo a aplicação da multa, e aí cada qual fazendo o seu trabalho. Se não há regulamentação, de fato, é preciso fazer a autuação. Só que a autuação, como eu disse, R$10 mil. A molecada com as suas motos, normalmente essas motos que eles trabalham de iFood e tal, os caras perdem a moto porque não tem dinheiro para pagar a multa. Então, a ideia desse projeto de lei é regulamentar na cidade de Guarulhos o transporte de passageiros por motocicleta, que já é feito pela Uber, mas não tem a regulamentação, para que essa molecada possa trabalhar, ter o seu sustento e não ter essa multa de R$10 mil, que é exorbitante. Aí já faço aqui um comunicado que já fiz também uma ação na Justiça, uma ação popular, onde a gente está questionando esse decreto, porque se existe o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, que diz que a multa ela é de R$240, R$250, um decreto que é algo municipal não pode ser superior ao Código de Trânsito Brasileiro, que dentro da hierarquia das leis é aquilo que prevalece: lei federal, lei estadual, lei municipal. Então, isso está irregular. Eu tenho certeza que a Justiça vai julgar favorável e a gente vai conseguir fazer com que as pessoas que estão tendo aí seus veículos apreendidos, pelo menos tenham o direito de pagar a multa adequada, porque multa de R$10 mil, isso de fato não existe. Só a cidade de Guarulhos tem uma multa de R$10 mil para esse tipo de infração, e se o Código de Trânsito Brasileiro diz que é 200 e pouco, é 200 e poucos reais que tem que pagar. Então, com isso aqui, a gente visa defender aí os trabalhadores e trabalhadoras que fazem aí o uso das motocicletas como veículo de transporte para poder defender o seu ganha-pão, que possam fazê-lo de forma adequada, sem correr o risco de ser abordado pelas autoridades policiais aí e sofrer essas sanções, como eu disse, de R$10 mil por transporte de passageiro. É um absurdo. Nenhuma multa em Guarulhos é tão alta como essa que eles aplicam para os trabalhadores de transporte de aplicativo. É isso, presidente. Presidente, pelo artigo 151. Eu só lembrando aos parlamentares que se inscrevam via terminal para o artigo 2º, com a palavra vereador Marcelo Seminal. Presidente, na verdade, pelo princípio da instrumentalidade das formas, já estou aqui na tribuna, eu fiz o requerimento verbal e Vossa Excelência pode deferir, como fez graciosamente, eu agradeço. Queria chamar a atenção dos senhores vereadores que foi publicado no Diário Oficial uma contratação direta por dispensa de licitação em caráter emergencial de serviços de saúde que visa aí, no meu ver, terceirizar as UBS do município de Guarulhos. Terceirização de UBS. Então, está aqui no Diário Oficial, dispensa de licitação emergencial do artigo tal, e aí aqui vai dizer o que eles estão querendo contratar com dispensa de licitação. Comunicamos que a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Saúde, pretende efetuar contratação em caráter emergencial, empresa especializada para a gestão compartilhada do Centro de Especialidades Médicas, CEMEG, Pimentas Cumbica, CEMEG Digital e serviços assistenciais nas unidades básicas de saúde no município de Guarulhos. Né? Não obstante a ideia de fazer a terceirização das UBS ser algo inusitado, né? Ser algo inusual, pior é fazer isso de forma emergencial. Que emergência é essa, vereadora Edmilson? Que pressa é essa? Que pressa é essa para poder fazer essa contratação? Não pode ser feito por dispensa de licitação, gente. Algo desse tamanho, algo que vai impactar a vida da população de maneira tão direta. A gente já teve aí a experiência, o vereador Lauri está dizendo que não entendeu, depois eu vou passar para o vereador Lauri ali. Ele pediu para repetir, eu vou repetir só para o vereador Lauri ali, que não estava nos acompanhando, mas agora está. Vai fazer, vereador Lauri, a contratação em caráter emergencial de empresa especializada para a gestão compartilhada do Centro de Especialidades Médicas CEMEG Pimentas Cumbica, CEMEG Digital e serviços assistenciais nas unidades básicas de saúde do município de Guarulhos, por dispensa de licitação.
por dispensa de licitação. Então, assim, eu não sei quem tem essas ideias, final de governo, fazendo esse tipo de coisa. Então, acho que assim, nós, vereadores, como fiscais da lei, não podemos ficar quietos e nem deixar isso passar, vereador Miguel Martello. A gente já teve a experiência aqui de terceirização da saúde nos mais diversos equipamentos públicos, que não deu certo. Vão trazer a Gerir para poder fazer a gestão das OBS do município. É, de novo, alguma empresa que vem de Goiânia para vir para cá. Todo respeito a Goiânia, mas Goiânia tem tradição em plantar tomate e dupla sertaneja. Agora, gestão de equipamento de saúde, só aqui na cidade de Guarulhos que isso tem. Então, de verdade, rogo aos vereadores que prestem atenção. Está no Diário Oficial, todo mundo tem acesso a isso, porque licitação emergencial para fazer gestão de UBS, realmente isso não existe. Item 12, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 130/2024, institui o benefício de auxílio ao aluguel destinado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município de Guarulhos. Autoria, vereador Rafael Acosta. Consulta a casa, se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis para nessa comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, considerado as comissões. Item 14. 13. Item 13, ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 131/2024, a implantação de programa de assistência especializada em epidermólise bolhosa na rede pública de saúde do município de Guarulhos. Autoria, vereadora Karina Soutor. Consulta a casa, se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 14. Leitura e deliberação do projeto de lei 132/2024, dispõe sobre a criação de subprefeituras no município de Guarulhos. Autoria, vereador Leandro Dourado. Consulta a casa, se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, presidente. Para justificar, vereador? Justificar. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Vereador Leandro Dourado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. A que hora se encerra? Só um minuto, vereador. Para justificar, vereador? O meu é para justificar. Ah, vai justificar? Vai Não, justificar. eu só queria saber em que hora encerra esta parte da sessão. Vereador, está encerrando em poucos instantes, pois nós estamos em votação. Estamos em justificativa. 15 horas e 56 minutos, que é o horário do encerramento desta parte da sessão. Nós estamos em justificação. Ok, eu respeito isso. O regimento fala. Obrigado. Questão de ordem para justificar, vereador? Para justificar. Para justificar, vereador Leandro Dourado. Primeiramente, queria agradecer a todos os vereadores que deliberaram de forma positiva, né, esse projeto de minha autoria, que consiste no seguinte: a criação de subprefeituras no município de Guarulhos. Pegando um modelo, aproximadamente aquele modelo que a gente tem das subprefeituras lá em São Paulo. E aqui em Guarulhos a gente tem esse modelo das administrações regionais, né? Foi implantada lá atrás pelo então prefeito Eloy Pietá, só que ao longo dos anos, essas administrações regionais elas vieram perdendo cada vez mais a força, né? Que elas tinham, teoricamente, o intuito de fazer zeladoria de algumas macro-regiões da cidade de Guarulhos. Porém, o tamanho da cidade, a grandeza da cidade de Guarulhos, é inadmissível que a gente fique com esse modelo de administrações regionais. A subprefeitura, eu acredito que a gente está levando um centro administrativo para os bairros. A gente está levando um centro administrativo da prefeitura para a periferia da cidade de Guarulhos, aonde, por vezes, quem está nos bairros tem que se deslocar, vir até o Bom Clima, ir até o Paço Municipal, enfim, para ter suas demandas atendidas. Então, a gente precisa ter, sim, um centro administrativo para que as pessoas possam dar sequência, encaminhamentos nas demandas relacionadas a problemas de saúde, demandas relacionadas à educação da cidade de Guarulhos, enfim. Então, a subprefeitura é um projeto que a gente defende, venho defendendo.
inclusive, fui um defensor para que pudesse ser incluído, até, inclusive, no plano de governo do prefeito Eloy Petá. Enfim, então, obrigado a todos. Espero que esse projeto passe quanto antes nas comissões, porque isso vai ser um ganho, uma conquista muito, muito, muito grande para toda a população de Guarulhos. Obrigado, uma boa tarde. Item 15 ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 010/2024, concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Antônio Assunção de Olim, delegado Olim. Autoria, vereador Ticiano. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis para essa questão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 16. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 11/2024, concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Edson Antônio Fagundes, mestre Fagundes. Autoria, vereador Edmilson Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis para essa questão, os contrários se manifestem. É encerrada a votação, consideradas as comissões. Item... Não esgotou o tempo da sessão? Vereador, em pouco tempo vai encerrar, vereador. Já está encerrando, vereador. Está seguindo o regimento. Regimento. Obrigado. Item 17 ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação do projeto de resolução 004/2024. Autoriza o convênio entre a Câmara Municipal de Guarulhos e a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, ABEL. Autoria, mesa da Câmara. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis para essa questão, os contrários se manifestam. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 18. Vai, item 18. É só de vereador. Tem 18 vereador aqui, Paulinho. Item 18 ao senhor secretário para leitura. Leitura e deliberação, projeto de decreto legislativo 012/2024, dispõe sobre concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Pedro Henrique da Silva Cordeiro, autoria, vereador Marcelo Seminal. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis para essa questão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 19. Leitura e deliberação do projeto de decreto. Eu só quero colocar, Vossa Excelência, que doravante, daqui para frente, de acordo com o regimento da nossa casa, eu sou contrário a todos os projetos que estão sendo deliberados. Registrado. Obrigado. Leitura em item 19. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 013/2024, dispõe sobre concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Vinícius Gouveia da Silva. Autoria, Marcelo Seminalto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis para essa questão, os contrários se manifestem. É encerrada a votação, considerado as comissões. Item 20. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 14/2024, dispõe sobre a concessão da medalha 8 de dezembro ao ilustríssimo senhor Carlos Eduardo Silva Araújo. Autoria, vereador Marcelo Seminalto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis para essa questão, os contrários se manifestem. É encerrada a votação, considerado as comissões. Item 21. Leitura e deliberação, projeto de decreto legislativo 015/2024, dispõe sobre a concessão da medalha 8 de dezembro ao ilustríssimo senhor Dário Lenin Toledo Rodrigues, autoria Marcelo Seminalto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis para essa questão, os contrários se manifestem. É encerrada a votação, considerado as comissões. Item 22. Leitura e deliberação, projeto de lei 133/2024, dispõe sobre a fixação de cartazes orientativos sobre compressão abdominal para desobstrução das vias respiratórias, abraço da vida ou manobra de Hellish, nos locais que especifica. Autoria, Wesley Casaforte, vereador. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis para essa questão e os contrários se manifestem. É encerrada a votação, considerado as comissões. Item 23. Leitura e deliberação do projeto de lei número 134/2024, dispõe sobre a obrigatoriedade de existência de cadeira de rodas nas agências bancárias do município de Guarulhos. Autoria, vereador Gilvan Passos.
Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 24. Leitura e deliberação do projeto de lei número 135/2024, institui o Programa Municipal de Apoio aos Portadores de Doença Celíaca no município de Guarulhos. Autoria, vereador Gilvan Passo. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 25. Leitura e deliberação do projeto de lei 136/2024, dispõe sobre a reserva de percentual das vagas de trabalho em serviços e obras públicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Autoria, vereador Gilvan Passo. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 26. Leitura e deliberação do projeto de lei 137/2024, autoriza a criar o sistema eletrônico denominado Social Digital GRU, como mecanismo de informações e de registro aos usuários dos serviços públicos no âmbito do município de Guarulhos. Autoria, vereador Sérgio Magno. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Tendo em vista o término do horário regimental e a indagação do vereador Paulo Roberto Sequinato, finalizou o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Item primeiro, segundo e terceiro, prejudicado por falta de parecer. Item quarto. O senhor secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 55/2024, proíbe a vinculação da administração pública municipal, direta ou indireta do município de Guarulhos, junto a empresas ou intermediários, pessoas físicas ou jurídicas, com condenação transitada em julgado por crimes cibernéticos e contra a honra em decorrência de propagação de matérias de desinformação ou divulgação de notícias falsas. Autoria, Prefeitura de Guarulhos. Consulta a casa se o presente projeto... É votação. Em votação. Em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Agora nós vamos ver quem quer trabalhar mesmo. Cadê o Paulo? O Paulo cobrou, foi embora. Só isso, então? Não, não foi isso não, cara. O Marinho ficou desesperado. Falei 9, olha lá. Falei 9. Falei pra você 9. Sim, eu sei que tem, mas deixa eu votar. Eu achei, eu falei 5 que vai votar. Então, eu acho que nós estamos no papo ali que... Encerrada a votação, prejudicada por falta de quórum. Tendo em vista a falta de quórum regimental, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora a 39ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje, durante o grande expediente, foram aprovados 3 requerimentos e 23 projetos foram deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. Lá eles são avaliados pelos vereadores e recebem pareceres para somente depois serem votados aqui em plenário. Já na ordem do dia, os itens acabaram não sendo apreciados hoje. A expectativa é que eles estejam incluídos na pauta de uma próxima sessão. Bom, a gente vai encerrando então essa transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma sessão ordinária. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.